A paz, vamos lá, continuando, segunda parte do vídeo, livro de Ezequiel, estou na página 107 do nosso livrinho, ok? O profeta Ezequiel, juntamente com Daniel, um dos profetas que atuaram no cativeiro. Enquanto Jeremias profetizou na cidade, Ezequiel profetiza entre os exilados na Babilônia. Seu nome significa fortalecido por Deus. Ele foi levado para a Babilônia juntamente com Daniel, já na primeira deportação. Lembremos-nos de que o cativeiro babilônico ocorreu em 3 levas de cativos. Nessa primeira leva, a nata de Jerusalém foi deportada para o Império Babilônico. Seu ministério não teve uma extensão tão grande comparado aos ministérios de Isaías e Jeremias. Ele profetizou por 20 anos, aproximadamente. O conteúdo literário de seu livro, no entanto, está entre os maiores dos livros proféticos. O chamado de Ezequiel veio a ele em 539 a.C., o 5º ano do reinado de Joaquim. A última data dada por oráculo em Jeremias 29:17 é provavelmente 571 a.C. O nome Ezequiel aparece apenas 2 vezes no livro em apreço, no capítulo 1 e no capítulo 24, e em nenhum outro lugar do AT. Mensagem do livro de Ezequiel, página 108. Assim como aconteceu com outros profetas do Altíssimo, Ezequiel contemplou consternada a desobediência de Israel. A casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Capítulo 20, verso 13. Mas o livro não deixa de conter, como acontece em outros livros proféticos, uma mensagem de esperança. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Está em Ezequiel 36:28 isso. Com Deus é sempre assim. Ele revela a doença, mas oferece um remédio para a cura. Os capítulos 36 e 37 são mensagens que focam a restauração de Israel. A conhecidíssima passagem do Vale de Ossos Secos, do capítulo 37, é na verdade uma referência à restauração da nação de Israel. Esta grandiosa visão é a resposta do Senhor ao desalento e à desesperança dos israelitas no exílio. Fora da terra prometida, os exilados são comparados a um monte de ossos secos. Mas o Senhor dará vida novamente ao seu povo através da eficácia da palavra profética e com a força vivificante do seu espírito. O relato é dividido em 2 partes. Na primeira temos a descrição da visão e na segunda encontramos a explicação do significado da visão, do versículos 11 ao 14. O esboço do livro de Ezequiel. Temos aí o esboçozinho. Ok? Perfeito, já virando a página 109. Lá embaixo, no 3º parágrafo, diz aqui que ele tem os oráculos da ruína. Oráculos são mensagens, tá? Oráculos ou profecias da ruína contra as nações estrangeiras, contra Amon, no capítulo 25, contra Moabe, ainda no capítulo 25, contra Edom, no capítulo 25, contra Filístia, no capítulo 25, contra a nação de Tiro, capítulo 26, contra Sidom, capítulo 28, contra o Egito, capítulo 29, profecias de restauração, capítulo 33, Ezequiel como vigia, 33, Deus como pastor, capítulo 34, julgamento contra Edom, capítulo 35, restauração de Israel, capítulo 36, julgamento contra Gog, capítulo 38, restauração do templo, capítulo 40, restauração da terra, 47 ao 48. Virando já a sua página, na página 110, temos aí um dos livros mais famosos e importantes do Antigo Testamento, também um profeta maior, o profeta Daniel. Daniel é exemplo de fidelidade a Deus em meio às circunstâncias mais adversas possíveis. Ele estava a quilômetros de sua terra natal, de sua própria cultura, de seu próprio povo. Agora introduzindo numa cultura completamente pagã, a cultura babilônica, ele tem seu nome mudado na corte de Nabucodonosor para Beltesazar, uma homenagem ao ídolo Bel, pois o nome significa Bel proteja a sua vida. Seu nome original, Daniel, significa em hebraico Deus é meu juiz. Ele passou por um período de 3 anos estudando no palácio e depois foi selecionado para o serviço real. Daniel era membro da família real. Nasceu em Jerusalém por volta do ano 623 a.C., durante a reforma de Josias e no começo do ministério de Jeremias. Foi levado cativo para a Babilônia na primeira leva de exilados no ano 605 a.C. O ministério de Daniel foi muito extenso. Ele era adolescente por ocasião de eventos registrados no capítulo 1 de seu livro e devia já estar na faixa dos 80 anos quando recebeu de Deus as visões do capítulo 9 ao 12. Então bota aí quase 70 anos de ministério por aí, por baixo. A mensagem do livro de Daniel. O livro de Daniel é por excelência o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele é chamado justamente por causa do seu teor profético. Então, assim, quando nós vamos estudar escatologia bíblica, necessariamente a gente precisa passar por Daniel, por conta lá da profecia, das chamadas 70 semanas
de Daniel. Cada semana dessa equivale a 70 anos, 7 anos literais. Então 70 semanas vezes 7 dá 449 anos. Então tem relação aí ao retorno do povo, né, para Jerusalém até a morte do Messias. Então os estudiosos de escatologia dizem que do retorno do povo de Israel para Jerusalém até a morte do Messias se passaram 69 semanas, referência a 70 semanas de Daniel, 69 semanas, cada semana equivalente a 7 dias. Então resta ainda uma semana para que se complete 70 semanas de Daniel. Então os estudiosos acreditam que o relógio de Deus para ali no momento da crucificação de Jesus e se inicia a era ou a dispensação da igreja. Quando a igreja for arrebatada, esse relógio de Deus voltará a funcionar, certo? A igreja é o intervalo que falta para a última semana de 7 anos, né, para que se completar as 70 semanas de Daniel. Então estudiosos de escatologia entendem que essa última semana equivalente de 7 anos refere-se a esse período da grande tribulação. Então quando a gente fala que o período da grande tribulação serão de 7 anos, é uma referência a esta profecia de Daniel, as 70 semanas. Se passaram 69 semanas de 7 anos, restam agora uma semana para fechar, para se complementar essa profecia, uma semana de 7 anos, equivalente à grande tribulação. Isso só se dará após o arrebatamento da igreja. Muito bem. Então na página 111. O livro todo pode ser considerado profético, embora encontremos nele descrições históricas, como nos capítulos 3 e 6. O livro de Daniel, juntamente com o de Apocalipse, pertence a uma classe de literatura judaica chamada de literatura apocalíptica, que é encontrada no AT. Além de Daniel, outros profetas também utilizam este gênero literário, tais como Isaías, do capítulo 24 e 7, Joel, capítulo 2, Ezequiel, capítulos 1 e 40 ao 48, sobretudo Daniel, capítulos 7 ao 12, e Zacarias, capítulos 1 ao 6. A literatura apocalíptica tem sua origem num conjunto de textos do judaísmo tardio, século II a.C., e do cristianismo primitivo. Entre esses textos destacam-se o livro de 2 Enoque, o Apocalipse de Abraão, o de 2 Baruque, o 4 Esdras e adições em Daniel. Estes livros não tinham peso da inspiração divina, tal como encontramos em Daniel e Apocalipse. Então são livros considerados apócrifos, ok? Um fato interessante no livro de Daniel é que a sua ênfase recai mais sobre os gentios do que sobre o povo judeu, sobre Israel, diferentemente de outros profetas. Ele menciona Israel, o Judá, apenas 12 vezes. Já Ezequiel faz 201 vezes. O livro de José 59 vezes. Já é interessante ainda é notar que mais da metade do livro está escrito originalmente em aramaico, que na época da escrita, século 7 a.C., era a língua gentia mais falada no Oriente Médio. Esta parte do livro vai do capítulo 2:4 até o capítulo 7:28. E registra 2 sonhos ou visões dos capítulos 2 e 7 que tratam dos templos dos gentios. De modo que o papel dos reinos gentílicos é o assunto ou mensagem principal do livro. Sem dúvida alguma, encontramos no livro de Daniel uma das maiores contribuições proféticas, a profecia das 70 semanas, registradas no capítulo 9, do versículo 24 e 27. Então a gente já comentou aqui já sobre essa questão da profecia de Daniel. Vamos para a página 113. Ok? Você dá uma lidinha aí, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão das 70 semanas de Daniel, né? Porque ele vai usar cálculos, né? Ele vai usar números. É interessante você dar uma lidinha, ok? Aqui ele vai dar mais detalhes do que eu resumi acerca das 70 semanas de Daniel, aquela questão de faltar uma semana de 7 anos, ele vai dar detalhes aqui mais profundos, ok? Muito bem. Aí tem um esboço do livro do profeta Daniel, certo? Temos o esboço aqui, páginas 115 e 116, é como se fosse uma divisão que ele faz e a conclusão, perfeito? Os livros dos profetas maiores revelam-nos uma riqueza muito grande. Neles vemos o quanto o Senhor requer do seu povo a justiça, a retidão, a pureza, e também percebemos que somente Ele é soberano sobre os eventos da história. A Bíblia toda é muito rica em profecias e o cumprimento
dessas profecias vem somente comprovar a origem divina da palavra de Deus. Até porque o Senhor é soberano sobre a história e conhece o futuro ainda no passado. Aleluia. Impressionante o fiel cumprimento de muitas profecias contidas nos livros dos profetas maiores. Como, por exemplo, em Ezequiel 37 está uma das mais claras profecias sobre o despertamento nacional e espiritual do povo israelita. O cumprimento dessas profecias está em marcha perante nossos olhos. Há inúmeros outros casos de famosas profecias bíblicas. Ciro, o monarca persa, Deus chamou pelo nome através do profeta Isaías, 150 anos antes do seu nascimento. Josias, rei de Judá, também foi chamado pelo nome 300 anos antes do seu nascimento. Eu creio nisso. Deus é poderoso, onisciente, ele sabe qual será o nome de determinado estadista daqui a 100 anos, caso Jesus não volte. Quem vai ser o presidente do Brasil daqui a 100 anos? Só Jesus sabe, né? E sabe o nome dele. Então, essas pessoas talvez não tenham nem nascido ainda, caso Jesus não volte. Mas, referência a essas questões aqui, das profecias de Deus revelando o nome 150 anos, 300 anos antes de sua existir, os teólogos liberais vão contra-atacar e dizer que seriam trechos de profecias que foram escritos por aqueles segundo, terceiro autores, sabe? Por autores que já sabiam, já tinham conhecimento, aí escreveram como se fosse Isaías escrevendo séculos antes do sujeito nascer. Ou seja, são profecias já realizadas, podemos assim, na concepção desses autores e teólogos liberais. Então estou passando isso para que você, se você ler algum livro, algum artigo aí, você não estranhe isso, é porque eles alegam que foram trechos já escritos, já o autor tendo ciência desses eventos, ou seja, não teria sido Isaías ou Ezequiel que escreveu esses determinados trechos, ok? Vamos lá, correção dos exercícios da lição 4, página 120. Pergunta número 1, qual o significado da palavra grega profetés? Segundo a lição, aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante. Ok? Em qual século ocorreu o início do profetismo de Israel? Pergunta 2. Qual século tem início esse movimento chamado de profetismo em Israel? No 8º século antes de Cristo. Ok? Pergunta 3. O que são os profetas literários? Guardou quem são? São os profetas que nos ligaram, ou que nos legaram, nos deixaram, né? Os livros que levam seus nomes. Acredita-se que eles tenham eles mesmos escrito. Jeremias, Isaías, são chamados profetas literários, profetas que escreveram seus livros. Pergunta 4, em linhas gerais, qual é a mensagem do livro de Isaías? Resposta, aborda temas sociais, religiosos e políticos. Perfeito? Ok? Então, para o vídeo não ficar longo, para você aí ter uma pequena noção, termina aqui o segundo vídeo da segunda aula. É claro, né, meu? Você deve ter percebido que as nossas aulas aí tem durado média aí 50 minutos, né? 40, 45, para não ficar muito extensivo. É claro que as nossas aulas lá na classe a gente tem que ficar mais à vontade, a gente interage. As aulas duravam 1h30, 2 horas, mas aqui é um vídeo para que você não fique sem aulas, estou ministrando, que você possa fazer bom proveito aí, continuar estudando aí. Amém? Deus abençoe.